Continuando aqui a segunda parte do trabalho com Paper Space, vou ensinar agora como é que a gente configura para ficar neste formato que eu estou mostrando para vocês aqui. A tela com o meu papel ou o papel de vocês aí, da empresa, o que vocês quiserem ajustar aqui. Na época, quando eu trabalhava, a gente tinha uma dificuldade que era em colocar o formato aqui, exatamente nesse cantinho, e nunca que dava certo, por uma série de fatores. E quem sabia fazer não ensinava. Uma hipocrisia. Hoje em dia, principalmente, ninguém faz isso porque eu vou na internet e acho fácil. Sendo assim, eu vou mostrar para vocês qual foi o processo que eu aprendi para ajustar isso aqui. Vou tentar fazer da forma mais simples, mas ao mesmo tempo eu quero explicar como funciona para qualquer problema que vocês tiverem, vocês poderem resolver por conta própria. Quando a gente sabe o princípio, a gente ajusta qualquer formato, não é verdade? O primeiro passo é vocês terem os formatos desenhados, seja da empresa de vocês, o que vocês próprios desenhem. No caso aqui, seja das minhas aulas, eu tenho esses formatos desenhados. Numa das videoaulas, eu vi que o autor transformava isso aqui em blocos e chamava os blocos logo em seguida. Então eu percebi, pela minha experiência, que não é necessário trabalhar com blocos para fazer os formatos. Embora trabalhar com blocos te dê alguma agilidade. Então, por exemplo, se eu mudo um formato aqui, tudo que eu fizer e editar em um dos blocos, todos os formatos que estiverem usando aquele bloco vão ser editados por consequência. Ao passo que se eu fizer separado, eu tenho que editar um por um. Mas o fato de criar blocos torna a tarefa um pouquinho complicada. Por exemplo, aqui eu tenho o A3 em bloco. Então quando eu clico aqui, ó, todo o contorno é um bloco. Se eu vier aqui na propriedade, eu tenho aqui, ó, bloco referência. Mas os textos azuis, que é onde a gente pode escrever, eu não tenho isso configurado como bloco. Isso tem que estar do lado de fora. O bloco é só o que está em verde. O que está em azul, eu tenho que deixar livre para eu poder editar. Eu não consigo escrever lá nos títulos. Eu só escrevo aonde está em azul. Isso aqui eu fiz de propósito mesmo. E uma pegadinha aqui, ó, não muda aqui. Mas esse fato aqui de transformar em bloco, gente, não é necessário. Isso aqui é uma opção. Não transformando isso em bloco simplifica demais a nossa tarefa. Eu vou pegar aqui um desenho em branco, não tem nada. E quando você abre um arquivo novo, vai estar aqui essa aba de layouts. Então layout 1 e layout 2 vão estar com essas folhas genéricas. E esse retângulo que vocês estão vendo aqui é uma viewport. Aquela viewport que a gente desenhou na aula passada, colocamos as telas. Isso aqui já é uma tela avulsa. Vamos dar um exemplo aqui. Vou fazer um donut aqui. Então tá aqui o meu... Primeiro passo que vocês vão fazer para estar programando a tela de vocês é entender o que são esses elementos aqui. O que está em branco maior é o papel em si. A viewport, ela é descartável. Essa linha tracejada era uma coisa que a gente também tinha dúvida, ela não é apagável. Essa linha tracejada é chamada área imprimível, a área que a gente tem para imprimir. Eu tenho uma folga aqui, então o desenho tem que estar aqui dentro. E isso aqui atrapalhava bastante a gente na hora de colocar o formato no cantinho aqui. A gente percebe que para enquadrar o formato, eu tenho que imaginar que isso aqui é uma tela de coordenada absoluta. Ou seja, o nosso 0, 0, ele está aqui, ó. Se eu começar a fazer um círculo e digitar a coordenada 0, 0, vocês percebam a origem lá, ó. A origem do 0, 0 da tela é esse tracejado. E ao passo que para tentar enquadrar isso aqui, não tem jeito, olha só. Eu vou fazer um retângulo aqui, começando do cantinho. E olha lá, sempre vai estar fora. Então sempre o formato ficava um pouquinho fora, isso atrapalhava na hora de imprimir. E a coordenada absoluta fica no cantinho da linha tracejada. Então qual que é o nosso objetivo aqui? Criar um formato novo
de forma que essa linha tracejada, que representa a folga da impressora, ela fique junto aqui do formato e coincida a coordenada. Aí vai ficar fácil. Vamos lá? O que vocês vão fazer? Botão direito em Layout, nessa aba aqui, vocês vão colocar aqui, ó, Page Setup Manager. Abram aqui e vai ter aqui essas abas aqui. Então eu vou mexer nessa Layout 1. Então aqui eu vou colocar Modify. Eu vou abrir essa tela, gente, que ela é idêntica à tela de impressão. E aqui eu vou colocar as opções que vão ser padrões. Como assim, pessoal, opções padrões? É na hora que eu decidir imprimir, o que vai estar configurado nessa tela. Então eu deixo aqui o que é padrão. E o que vai interessar para a gente é configurar aqui qual é o papel que vai vir para cá. Então, quando vocês estiverem configurando o papel, eu recomendo usar essa opção aqui, ó, DWG to PDF, que vai ter uma maior gama de papéis. Aqui eu escolho o tipo de papel que eu quero. Eu tenho aqui as ISOs, que é aquela que está lá com a folga. Tem a ISO Full Bleed, que tem uma folga menor, mas ainda assim existe a folga. Tá? E alguns aqui que eu programei. Eu programei esses formatos aqui de forma que não tenho aquela folga. E aí como é que eu programo isso? Vocês vão vir aqui na impressora, propriedade. Essa tela, vocês vão procurar essa opção aqui chamada Custom Paper Size. Esse Custom Paper Size, eles são os papéis que você criou. E o de baixo aqui, ó, Modify Standard, são aqueles que já estão lá. Esse aqui vocês não vão mexer, pode deixar do jeito que tá. E aqui, ó, eu vou usar Custom. Eu vou usar o meu formato. Então, aqui eu já tenho aqui A0, A1, A2, A3 e A4. E eu vou mostrar para vocês como é que cria isso. Então, vamos colocar aqui, ó, adicionar. Aqui vai perguntar se você vai começar exatamente do zero ou você pode usar um formato existente. Eu recomendo usar um formato existente, já vai facilitar o trabalho. Vamos supor que a gente vai programar um A1. Então eu posso vir aqui em ISO A1, com a medida maior primeiro, 841 por 594. Por que eu uso essa opção? Se eu estiver usando o A1, essas duas medidas já vão estar digitadas. Se eu usar aqui na primeira, eu tenho que lembrar isso aqui e digitar de novo. Escolhi o formato que eu vou fazer, eu vou usar o ISO, vou colocar avançar. Olha o que eu falei com vocês, essas duas medidas já estão digitadas. Se eu usasse o Start from Scratch, eu teria que digitar isso aqui, então já facilita. Aqui eu avanço de novo. É claro, quem estiver fora do país utilizando o sistema imperial, vai trocar aqui para o inches, que é polegadas, e colocar as medidas do papel correspondente em polegadas. Vamos avançar. E aqui, gente, que está o segredo. Essa segunda aqui, que é a área imprimível, ela tem uma série de números que são as folgas que a gente viu que desenham aquela linha tracejada. Então, para configurar isso aqui perfeitamente, eu vou zerar tudo, ó, zero, vou colocar tudo zero e pronto, avançar. E aqui eu vou colocar um nome, vou colocar aqui pra gente, ó, A1 da nossa aula. Avancei, concluí. E aí ele veio para nossa lista aqui. Então eu dou OK. E na hora que eu decidi colocar DWG to PDF, eu venho aqui na lista e vai estar lá em cima, aqui, ó, A1 da nossa aula. Não preciso mexer mais nada, só confere se vai estar aqui em escala 1 para 1. Eu dou OK e close. Olhem só, esse formato que está aqui é o formato A1 e sem a linha tracejada. A linha tracejada ela coincide com a borda do papel e justamente o que a gente queria. Se eu desenhar um círculo com a coordenada 0, 0, vocês vão ver que vai iniciar exatamente lá na borda do formato. Vamos lá para o nosso arquivo de formato. No arquivo de formato, eu estou com dois arquivos abertos, eu vou escolher aqui o formato que eu programei. Então eu vou escolher aqui o A1. Ó, seleciono tudo, uso Ctrl+C. Aqui é Ctrl+C, tá, gente? Não é comando copy, não.
O Ctrl C ele copia de arquivos diferentes. Venho aqui no arquivo que eu estou programando, que não tem nada, e vou dar Ctrl V. Aí vocês vão ver lá que o formato coincide com o papel, mas eu não vou clicar aqui, eu vou deixar ele fora aqui por enquanto. Então o formato aqui do lado de fora, basta trazer ele para cá. E aí é o segundo segredo que eu vou ensinar para vocês. Vocês vão usar o comando de mover. Vão selecionar o formato. Vão dar Enter. E aí, gente, necessariamente tem que ser essa borda aqui, ó, esse canto aqui. Não pode ser outro. Eu clico nele e digito a coordenada absoluta 0,0. E dou Enter. E olha que maravilha. Ele está no lugar lá perfeitamente. Vou colocar outra cor aqui mais. Olha lá. Então isso aqui a gente não sabia fazer na época. E agora vocês também sabem como fazer. Isso aqui é um selo. Eu posso apagar. Não trouxe para cá como um bloco. Eu trouxe como um arquivo comum. Quando eu aprendi na época, eu aprendi que era necessário transformar o formato em bloco para ter essa coordenada 00. Não precisa. E dependendo do bloco, só vai atrapalhar vocês na hora de trazer ele para cá. Não precisa transformar em bloco, não precisa mexer aqui na hora de chamar o bloco, colocar a coordenada 00 no bloco para coincidir com o formato. Não precisa de nada disso. Vamos fazer de novo aqui, um pouquinho mais acelerado. Nós vamos fazer um formato, um A4 vertical. Vem aqui em Layout, Page Setup. Vou mexer aqui no Modify, no Layout 2. Vou deixar aqui DWG to PDF. E vou programar aqui no Custom o nosso papel A4. Então vou colocar existente, vou colocar aqui qualquer A4 que esteja na vertical. Então, a gente usa ISO A4, que tem as medidas que a gente quer. Aqui já está ok, avança, vamos zerar tudo, igual fez no outro, ó, igualzinho, avançar. Vou colocar A4 da nossa aula. E concluir. Então, gente, olha só. Depois que ajustei aqui o formato, eu tenho que chamar ele aqui, ó. O nosso formato A4 da nossa aula. E aqui, gente, ó, portátil. O portrait, que está escrito aqui, chamado retrato em português. Formato A4, esperando o modelo. Então eu vou lá no meu arquivo de formatos, Ctrl C. Venho aqui no arquivo novo, Ctrl V, comando de mover. E digito 0,0 de novo. Viram só? Então não tem erro, gente. Ah, se eu quiser renomear aqui, eu venho aqui em Page Setup, ou posso dar aqui Rename direto, ó. Vou colocar aqui A4, nossa aula. Se eu quiser fazer a mesma coisa com o outro, A1, né? A1 da nossa aula. E aqui eu tenho os dois formatos ajustados, não tem segredo. O que vocês têm que tomar cuidado aqui, que a gente acaba esquecendo. Vai editar o formato? Vocês vieram aqui na propriedade, criaram o papel, ok, saiam dessa tela. E tem que pegar o formato aqui de novo, ó. Não adianta só mudar lá e não mudar aqui. Tem que mudar aqui também. E no caso do A4 vertical, eu troquei aqui Landscape para Portrait. O resto aqui não precisa de mexer. Eu dou OK e não muda nada. Então, para quem está usando aí o Paperspace, ou é uma obrigação de usar o Paperspace onde você trabalha ou onde você estuda, esse tutorial vai ser de grande ajuda para você. E pode ser de grande ajuda para outras pessoas também que estão precisando. Então, gente, dê o like no vídeo, compartilhe o canal, divulga esse vídeo aí. Com certeza alguém vai precisar disso aí. Como eu precisei um tempo atrás e não tinha vídeo explicando isso claramente, tá bom? Então, até mais. Yeah.